Seu coração disparou ao ver pela janela a silhueta de sua mãe, Dona Isabel, parada ali com uma expressão de fúria que ela conhecia bem demais. Antes que pudesse reagir, a porta foi arrombada por um homem desconhecido e Dona Isabel irrompeu no quarto, encontrando Ana e Maria entrelaçadas na cama, nuas e vulneráveis. O segredo que Ana guardava há meses estava exposto e o mundo que ela construíra desabava em um instante de horror e acusações. Ana congelou, o ar escapando de seus pulmões, enquanto Dona Isabel gritava palavras que cortavam como lâminas. Sua depravada! Como ousou manchar o nome da família com isso? Maria, ao seu lado, tentou-se cobrir com o lençol, os olhos arregalados de pânico, mas era tarde demais. A mãe de Ana, uma mulher conservadora de uma pequena vila no Alentejo, havia viajado até Lisboa após uma denúncia anônima e agora o confronto era inevitável, transformando o refúgio amoroso em um campo de batalha emocional. Enquanto Dona Isabel continuava a vociferar sobre pecado e vergonha, Ana sentiu uma onda de náusea subir. Ela sempre soubera que esse dia poderia chegar, mas não imaginava a intensidade da dor. Maria, a professora de história que Ana conhecera em uma galeria de arte 6 meses antes, era o amor que a libertara de uma vida de conformidade. Aos 25 anos, Ana era uma pintora aspirante, vivendo em um pequeno estúdio no bairro Alto, onde as noites eram preenchidas por conversas profundas e toques que faziam o mundo parecer justo. Mas agora, com a mãe ali, tudo se desintegrava. Dona Isabel não parava. Eu criei você para ser uma mulher decente, para casar e ter filhos. E você me retribui com isso? Com outra mulher? As palavras ecoavam no apartamento apertado, misturando-se ao barulho da rua lá fora. Ana tentou falar, mas sua voz falhou. Ela se lembrava da infância em Évora, onde a igreja dominava as vidas e qualquer desvio era punido com ostracismo. Seu pai, falecido há 10 anos, era um homem rígido que pregava valores tradicionais e Dona Isabel carregava esse legado como uma cruz. Maria, mais composta, interveio. Senhora, por favor, vamos conversar calmamente. Isso não é uma escolha para magoar ninguém. Mas Dona Isabel a ignorou, virando-se para Ana. Você vem comigo agora. Vamos para casa e isso acaba aqui. Ana sentiu o pânico crescer. Ir embora significaria abandonar Maria, sua carreira incipiente e a liberdade que tanto lutara para conquistar. Mas recusar poderia significar perder a mãe para sempre, a única família que restava. O homem que arrombara a porta, um vizinho que Dona Isabel convencera a ajudar, observava em silêncio, desconfortável. Ana se vestiu rapidamente, as mãos tremendo, enquanto Maria tentava acalmá-la. Não vá, Ana. Nós podemos enfrentar isso juntas. Mas a pressão era esmagadora. Dona Isabel ameaçou chamar a polícia, alegando corrupção moral, embora soubesse que em Portugal, desde 2010, o casamento gay era legal, mas na mente dela, a sociedade ainda julgava. Ana decidiu seguir a mãe até o carro, deixando Maria para trás com um olhar de despedida que partia o coração. No trajeto para Évora, o silêncio era ensurdecedor. Dona Isabel finalmente falou. Você acha que isso é amor? É uma ilusão, uma doença moderna que Lisboa planta nas mentes jovens. Ana chorou baixinho, questionando se sua escolha valia o preço. Ela amava Maria, mas o peso da tradição familiar a sufocava. Chegando à casa antiga, Dona Isabel trancou Ana no quarto, como se ela fosse uma adolescente rebelde. Você vai rezar e refletir. Amanhã falaremos com o padre. Ana, sozinha, pegou o telefone escondido e mandou uma mensagem para Maria. Me perdoe. Não sei o que fazer. A resposta veio rápida, eu te amo. Lute por nós. Mas a dúvida se instalava. E se sua mãe estivesse certa? E se esse amor fosse uma rebelião passageira? Nos dias seguintes, Ana foi submetida a um regime de orações e conversas com familiares distantes, todos e quando mesmo. Isso não é natural. Pense nos netos que nunca terei. A pressão social em uma vila pequena era palpável, vizinhos sussurravam e Ana se sentia uma pária. Ela se lembrava de como descobrir a sua atração por mulheres na universidade, em Coimbra, onde beijar uma colega em uma festa e sentir o mundo se abrir. Mas agora, o conflito interno dilacerava, lealdade à família versus autenticidade.
Maria, em Lisboa, não ficava parada. Ela ligava insistentemente, mas Dona Isabel interceptava as chamadas. Essa mulher é o diabo, dizia. Ana, enfraquecida, começou a questionar se valia a pena. Uma noite, sozinha no quarto, ela pintou um retrato de Maria, capturando sua essência forte e gentil. As lágrimas borravam as cores, simbolizando a confusão em seu coração. Finalmente, após uma semana, Ana confrontou a mãe. Mãe, eu amo Maria. Isso não muda quem eu sou. Dona Isabel, com olhos marejados, respondeu: então você escolhe ela em vez de mim? A escolha pairava no ar, o primeiro grande dilema que definiria o rumo de tudo. Ana escapou da casa materna na calada da noite, deixando um bilhete que dizia: preciso ser eu mesma. Perdei-me. Ela pegou um ônibus de volta a Lisboa, o coração acelerado com medo e empolgação. Ao chegar ao apartamento, encontrou Maria esperando, mas o reencontro não foi o esperado. Maria, ferida pela ausência, questionou se Ana realmente estava comprometida, plantando a semente de desconfiança que ameaçaria destruir tudo. Maria abriu a porta com os olhos vermelhos de noites sem dormir. Você voltou. Mas por quê? Por pena ou por amor? Ana abraçou, mas sentiu a rigidez no corpo da amada. Elas se sentaram no sofá gasto e Ana explicou tudo, a pressão, as orações forçadas, o conflito interno. Eu escolhi você, Maria. Mas dói tanto deixar minha mãe. Maria, aos 28 anos, era filha de uma família mais liberal de Porto, mas mesmo assim enfrentara preconceitos na escola onde lecionava. Eu entendo, Ana. Mas quando você foi embora, eu me senti abandonada. Como se nosso amor fosse frágil. Elas conversaram até o amanhecer, reavivando a chama, mas uma sombra permanecia. Ana prometeu lutar, mas no fundo, temia que a família a perseguisse. Dias depois, Dona Isabel apareceu novamente em Lisboa, desta vez com o tio de Ana, um advogado conservador. Eles exigiram uma reunião em um café no Chiado. Isso não pode continuar, disse o tio. Pense na herança, na reputação. Se persistir, cortaremos você financeiramente. Ana, que dependia de uma pequena mesada para sobreviver enquanto vendia pinturas, sentiu o golpe. Maria, ao seu lado, defendeu: o amor não se negocia. O confronto escalou. Dona Isabel chorou, apelando para a emoção: eu perdi seu pai. Não me faça perder você também. Ana vacilou, mas Maria incentivou a ficar firme. Elas saíram do café unidas, mas o dano estava feito. Ana começou a trabalhar em um café para se sustentar, sacrificando tempo para pintar. A tensão crescia, discussões sobre o futuro surgiam. E se casarmos, sugeriu Maria. Ana hesitou, minha família nunca aceitaria. Enquanto isso, na escola de Maria, rumores começaram a circular. Uma colega invejosa, sabendo do relacionamento, espalhou fofocas. Uma professora lésbica? Os pais vão reclamar. Maria enfrentou o diretor, que a advertiu: mantenha sua vida privada. O estresse a consumia e ela descontava em Ana, acusando-a de não ser forte o suficiente. Ana, por sua vez, lidava com o isolamento. Amigos da universidade se afastavam, influenciados por visões tradicionais. Uma noite, em uma galeria, ela vendeu uma pintura inspirada em Maria, mas o comprador comentou: belo trabalho, mas ouvi que você tem preferências incomuns. A humilhação a fez questionar se valia a pena expor-se. O conflito interno de Ana aprofundava. Ela sonhava com uma vida normal, mas o amor por Maria era inegável. Elas decidiram viajar para o Algarve, buscando refúgio. Na praia de Faro, sob o sol, elas se reconectaram, mas uma ligação de Dona Isabel interrompeu: volte para casa, ou eu me mato. O pânico tomou conta. Ana quis voltar, mas Maria impediu: é manipulação. Não caia nisso. De volta a Lisboa, Ana confrontou a mãe por telefone: pare de me ameaçar. Eu amo Maria, e isso é real. Dona Isabel desligou, mas dias depois, enviou uma carta: você está destruindo nossa família.
Pense no que seu pai diria. A culpa corroía Ana, levando-a a uma crise de identidade. Ela consultou uma terapeuta que a ajudou a explorar as raízes de sua sexualidade, mas as sessões revelavam medos profundos de rejeição. Maria, sentindo a distância emocional, cometeu um erro. Em uma festa da escola, beijou uma colega por impulso, buscando validação. Quando confessou a Ana, o mundo desabou novamente. Como você pôde? Gritou Ana. Maria chorou, eu me sentia sozinha. Foi um erro. A traição abalou a confiança, forçando-as a questionar se o relacionamento sobreviveria às pressões externas. A traição de Maria deixou Ana devastada, levando-a a uma decisão impulsiva. Ela voltou para Évora, buscando reconciliação com a mãe, mas descobriu que Dona Isabel havia espalhado notícia pela vila, transformando Ana em uma figura de escândalo e isolando-a ainda mais. Chegando à casa, Ana encontrou Dona Isabel mais calma, mas firme. Você veio porque ela te traiu? Veja, eu avisei. Ana negou, mas a mãe insistiu em uma cura, sessões com o padre local. Relutante, Ana concordou, opem reconectar. O padre, um homem idoso, pregava sobre pecados da carne, mas Ana argumentava, o amor não é pecado. As discussões a faziam refletir sobre ética e moralidade. Enquanto isso, Maria em Lisboa lutava com remorso. Ela demitiu-se da escola para evitar escândalos e começou a trabalhar em uma livraria, onde encontrou apoio em um grupo LGBT. Eu errei, mas nosso amor vale a luta, pensou. Ela escreveu cartas para Ana, implorando perdão. Na vila, Ana enfrentava olhares julgadores. Uma prima a confrontou, você envergonha todos nós. Pense nas crianças. A pressão social a sufocava, mas também a fortalecia. Ela começou a pintar quadros sobre identidade, vendendo online para escapar. Uma visita surpresa de Maria mudou tudo. Ela viajou até Évora, confrontando Dona Isabel. Eu amo sua filha. Deixe-nos ser felizes. A mãe explodiu, mas Ana interveio. Basta. Eu decido minha vida. Elas fugiram juntas de volta a Lisboa, mas o dano da traição persistia. Em terapia conjunta, elas exploravam feridas. Maria admitiu inseguranças, crescia em uma família que aceitava, mas a sociedade ainda julga. Ana compartilhou medos, temo perder tudo. A terapeuta as desafiava, o que vocês estão dispostas a sacrificar? O clímax veio quando Dona Isabel sofreu um infarto, culpando o stress causado por Ana. No hospital, Ana confrontou, mãe, meu amor não te matou. Sua intolerância sim. Dona Isabel, enfraquecida, murmurou, talvez eu esteja errada. Maria apoiou Ana, mas a culpa crescia. Elas decidiram se casar em segredo, mas rumores vazaram, levando a uma manifestação conservadora fora da prefeitura. Amigos as defenderam, destacando progressos em Portugal, mas o confronto era intenso. Ana questionava, vale a pena tanto sofrimento? Maria respondia, sim, porque é autêntico. Mas uma nova traição surgia, a colega que Maria beijara espalhava fotos, forçando-as a enfrentar humilhação pública. Com a exposição pública, Ana e Maria enfrentaram uma onda de ódio online, mas isso os uniu em uma luta maior, levando-as a se envolverem em ativismo LGBT em Lisboa, onde descobriram aliados inesperados, incluindo um familiar distante de Ana. As redes sociais ferviam com comentários, pecadoras versus amor é amor. Ana, agora mais resiliente, usou sua arte para responder, criando uma exposição sobre identidade lésbica. A abertura foi tensa, com protestos do lado de fora, mas dentro, aplausos ecoavam. Dona Isabel, recuperada, assistiu escondida. Após, ela se aproximou, eu vi suas pinturas. Elas me fizeram pensar. Pela primeira vez, uma conversa honesta, eu temi perder você para o mundo moderno. Ana respondeu, você não perdeu. Ganhe uma filha feliz. Maria, ao lado, estendeu a mão, podemos ser uma família. Mas Dona Isabel hesitou, preciso de tempo. Foi um passo, mas o caminho era longo. No ativismo, elas conheceram Sofia, uma ativista experiente, que as inspirou.
Mas Sofia flertava com Maria, reacendendo ciúmes em Ana. Você confia em mim agora? Perguntou Maria. Ana admitiu, estou tentando. Um dilema ético surgiu quando um jornal ofereceu uma entrevista paga, mas exigindo detalhes íntimos. Elas recusaram, priorizando dignidade, mas perderam renda. Ana vendeu mais pinturas, Maria encontrou um emprego em uma ONG LGBT. O conflito familiar escalou quando o tio de Ana ameaçou deserdá-la. Escolha, família ou isso. Ana rebateu, eu escolho amor. A perda financeira as forçou a morar em um apartamento menor, testando a resiliência. Em uma marcha do orgulho em Lisboa, elas marcharam de mãos dadas, sentindo empoderamento. Mas um ataque verbal de um grupo conservador as abalou. Maria foi ferida emocionalmente. Por que tanto ódio? Ana aconselou, mas internamente questionava se o preço era alto demais. Uma noite, ela propôs, talvez devêssemos nos separar para a paz. Maria recusou, não. Nós lutamos juntas. Dona Isabel finalmente ligou, venham visitar. Quer tentar entender. A visita foi tensa, mas progressiva. Elas compartilharam histórias, e Dona Isabel admitiu, eu fui criada assim, mas talvez mude. O ponto de virada veio quando Ana descobriu uma carta antiga do pai, revelando que ele tivera um amor secreto, questionando tradições. Isso humanizou o passado, ajudando Ana a perdoar. Mas uma nova crise. Maria recebeu uma oferta de emprego em Espanha, forçando uma escolha. Ir ou ficar? O debate as dividia. Maria aceitou o emprego em Madrid, mas Ana decidiu não ir, levando uma separação dolorosa que forçou ambas a confrontarem se o amor poderia sobreviver à distância e aos sacrifícios acumulados, culminando em uma reunião inesperada que redefinia tudo. A despedida no aeroporto foi dilacerante. Eu volto em meses, disse Maria, mas Ana sentia o fim. Sozinha em Lisboa, Ana mergulhou na arte, criando uma série sobre perda e resiliência. Sua exposição atraiu atenção, incluindo de Dona Isabel, que agora apoiava publicamente. Minha filha é talentosa, independentemente de quem ama. Maria, em Madrid, enfrentava solidão, mas crescia profissionalmente em uma ONG. Elas se falavam diariamente, mas a distância erodia a intimidade. Sinto sua falta, confessava Maria. Ana respondia, eu também, mas talvez isso seja o melhor. Meses depois, Ana namorou casualmente uma mulher, mas nada se comparava. A culpa a consumia. Traí nosso amor? Maria, sabendo, perdoou. Estamos separadas. Viva! Mas o destino interveio, Dona Isabel convenceu Ana a visitar Madrid. Lá, o reencontro foi elétrico. Eu errei em ir sem você, admitiu Maria. Elas passaram dias reconectando, discutindo erros passados. De volta a Portugal, elas decidiram morar juntas em Porto, um meio-termo. Dona Isabel as visitava, aceitando gradualmente. A sociedade mudava, amigos as celebravam. No entanto, cicatrizes permaneciam. Em uma discussão, Ana questionou, e se repetirmos os erros? Maria respondeu, aprendemos. O amor exige trabalho. A história culminou em um casamento simples, com Dona Isabel presente, simbolizando reconciliação. Mas nem tudo era perfeito. Debates sobre filhos surgiam, com pressões sociais. Ana refletia, através de traições, perdas e lutas, elas emergiram mais fortes, mas o preço foi alto. Famílias se romperam e se refizeram, sociedades julgaram e evoluíram.